Sejam bem-vindos a mais uma live da família Sistêmica. Hoje bem especial com Renata de Carvalho, criadora das cartas O Poder do Feminino, diretamente de Amsterdã, Holanda. Chegou o grande dia de aprendermos um pouco mais sobre as cartas, tirar dúvidas e sentir o chamado para participar do workshop internacional O Poder do Feminino e a Libertação do Masculino, que ocorrerá aqui no Brasil nos dias 26 e 27 de abril. Será um evento maravilhoso, a gente conta com a participação de todos para que vocês possam expandir ainda mais o uso dessas cartas que transformam o nosso dia a dia e os dos nossos clientes. Vamos chegando, vamos interagindo, vamos deixando os coraçõezinhos. A Renata já está aqui online. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Vamos esperar mais uns minutinhos aqui enquanto a gente convida a Renata aqui para participar. Vai me contando quem aí já utiliza as cartas, o que vocês têm observado aí das dinâmicas com o uso das cartas. Vão compartilhando. A Polly já está aqui online também. Então, já vou convidar aqui a Renata para que a gente possa conhecer então um pouquinho dessas cartas maravilhosas, essa história, e que a gente possa compartilhar aí juntos. Oi, Renata! Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Estou super animada. Nós que agradecemos, né? Em pleno domingo, os horários diferentes, Sim. né? A sua idade, mas estamos aqui com o coração aberto para aprender um pouco mais, conhecer a sua história, dessas cartas que já estão aqui conosco já há algum tempo e nós somos muito gratos. Gratidão por fazer. Eu também sou muito grata ao que você faz pelas cartas e todas as pessoas que seguem você, que escrevem pra gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou bem também de coração aberto hoje e doida para saber o que vai acontecer aí nesse fluxo. Vamos lá. Então, continua aí, me conta um pouquinho aí dessa história, né, da sua história, para que a gente possa conhecer um pouquinho também da Renata e depois dessa criação das cartas, do trabalho que você já desenvolve há alguns anos. Sim. Olha, a história toda, com todos os detalhes, eu vou contar no nosso workshop aí em Campinas, e que vai acontecer em abril, que eu tô super animada para fazer, e vai ser um momento muito especial. Mas eu queria contar, em parte, o que que aconteceu para essas cartas virarem realidade, né? Eu sou psicóloga ambiental, eu trabalho com situações de desastres há 20 anos, e chegou um momento que eu estava refletindo nesse padrão, o que eu gostaria de trazer para minha vida, assim. E nesse momento, em 2018 ali, quase 2019, na verdade já era 2019, eu estava num momento de muita vulnerabilidade. Eu tinha conhecido uma pessoa que eu queria que fosse meu parceiro, e já tinha quase 40 anos, né? Já tinha. E estava buscando essa parceria de vida, né? E fiquei muito frustrada com relação a isso, porque pelas distâncias geográficas nós não podemos ficar juntos. E aí, o que acontece geralmente quando a gente reflete um pouco de relacionamento, né? Especialmente os relacionamentos que não deram certo, que a gente considera. Nós começamos a descontar nesse universo toda essa frustração. E eu fiz um exercício diferente dessa vez. Ao invés de lamentar essa situação, eu decidi escrever sobre as elaborações de tudo que isso me trouxe. Então, foi um momento de muita intensidade. Eu quis escrever sobre coisas que me fortaleciam. Então, eu peguei um bloco de caderno, escrevi ali algumas palavras de poderes que eu gostaria de acessar em mim, e aí não sabia por onde começar.
e fui ligando para algumas amigas e falando, fala um número de 1 a 78. E aí ela falava o número 12. Aí eu olhava 12 e era água. Eu falei, então vou escrever sobre água e que é alguma coisa que eu quero acessar com essas águas. Então foi assim que começou, mas ele não era um oráculo, ele não era um baralho, ele era só um exercício para mim nessa época. E aí, outras duas coisas interessantes aconteceram nesse momento. Eu descobri que eu tinha menopausa precoce, que eu não poderia ter filhos, e isso foi uma espécie de diagnóstico muito difícil para mim. E aí eu coloquei temas relacionados à saúde da mulher dentro dessa lista, né? Então eu escrevi sobre fertilidade, escrevi sobre temas associados com isso. Bom, até que quando estava chegando ao final dessa escrita, eu já não aguentava mais, Mari, assim, porque eram 78 coisas que eu tinha que acessar em mim, isso estava mexendo muito comigo. E aí eu tinha uma espécie, assim, de um campo que me fazia acordar de madrugada para escrever. Eu estava no avião, conversando com a minha chefe, numa reunião, aí eu parava, peraí, só um minutinho que eu tenho que escrever uma coisa aqui, e ninguém entendia nada, sabe? E eu comecei a ficar escrevendo isso muito, assim. Então eu fiquei de saco cheio daquilo, joguei fora esse caderninho. Até que a minha estagiária, uma das três que eu tinha, pegou esse caderninho no lixo do lugar que a gente trabalhava e falou assim, ué, que coisa interessante isso aqui que tá no lixo. É, eu falei, pois é, né, um negócio que eu escrevi, mas eu não tô cansada desse negócio. Ela, não, isso aqui é muito precioso, eu vou escrever, eu vou digitar isso daqui e vou te mandar e você guarda e uma hora você faz alguma coisa com isso. Então foi assim. E aí quando eu terminei de escrever, eu já tinha feito contato com uma ilustradora que eu gosto muito, que é a Gia Arcanjo, de São Paulo, e eu não conheci ela, e eu falei, olha, eu gosto muito do seu trabalho, queria ver se você podia ilustrar uns textos que eu estou escrevendo. E aí eu quis guardar esses textos ilustrados. E aí ela falou, quero. E aí começou um processo de ela sentir todo esse movimento desse processo, sabe? De coisas que eu ia usar com as mulheres atingidas pela mineração, a barragem que rompeu em Mariana. Eu ia usar primeiramente com essas mulheres. E aí ela começou a acessar coisas também desenhando e de autoconhecimento, e eu fui também. E aí eu chamei a designer a Luciana Schwery, que é minha amiga, para fazer o design do que hoje é o baralho, das cartas, e falei, coloca umas molduras nesse desenho. E aí eu falei, eu acho que eu vou imprimir isso em páginas separadas e em formas de cartas. E aí tudo bem. Quando eu fiz a última carta, a carta do amor, porque eu não sabia como escrever sobre um amor universal e nem representar, né? E aí eu cheguei à conclusão que ia ser uma carta de 3 mulheres conectadas e que esse amor falava de todas as mulheres, enfim. E eu escrevi, finalizei a carta do amor, foi a última. Nesse dia, bate na minha porta esse parceiro que eu tenho até hoje, que é o Nils. Então, nós fizemos ontem 5 anos de casados. E ele foi até lá no dia que eu finalizei essas cartas, né? Pra falar que a gente precisava ficar junto mesmo, que queria que isso acontecesse. E a gente estava separado por um oceano. Então, deu certo. Hoje eu moro na Holanda. E, curiosamente, né? Esse processo, depois de um ano, ele fez as cartas masculinas, que eu vou contar também por que disso. Porque na época que eu fiz a carta, eu fiz pensando nas mulheres e eu tava com ranço de homem. Eu não queria saber de universo masculino, de homem. E aí eu senti falta depois que eu lancei, como que os homens chegavam para mim e falavam, eu também quero carta. E eu colocava as cartas para os homens e eles nunca pegaram a carta, por exemplo, do ciclo menstrual. Então foi muito conectado. E eu falei, bom, vamos equilibrar isso. E aí o Nils escreveu 1 ano depois essas cartas do masculino que seriam para homens. Mas aí tem um equívoco que eu vou, a libertação do masculino, né? Que eu vou falar desse equívoco. Mas um episódio que aconteceu no dia que eu escrevi a última carta e o Nils veio pra gente reatar esse relacionamento que durante os 9 meses que nós ficamos separados eu escrevi, esse dia eu descobri que eu tinha um diagnóstico de câncer
na minha tireoide, na minha garganta. E aí foi tudo junto. Finalizei as cartas, o Nil chegou e o diagnóstico de câncer. E aí, antes de fazer qualquer intervenção do tratamento, eu decidi ir para a África do Sul e fazer um aprofundamento com mulheres que eram do Zimbábue, de uma ecovila que tem lá. E aí falei pro Nils, eu vou pro Zimbábue encontrar umas mulheres e tal. Ele falou, mas quando? Aí eu falei, ele falou, eu tenho uma passagem comprada para voltar nesse dia de lá. Então foi uma super coincidência, né? Um campo de novo aí nos colocando perto, porque eu lembro que a gente comprou as passagens, ele comprou muitos antes de mim, quando eu falei com ele, eu já estava decidida, e eu comprei uma passagem que era a esteira 18 e 19 na mesma hora, no mesmo aeroporto, na África do Sul, assim. Então a gente recebeu vários sinais de que a gente tinha que ficar junto, né? E quando eu fui para lá, antes de fazer qualquer intervenção, essas mulheres me ajudaram a entender que isso seria um oráculo. Porque quando eu levei o baralho para lá, impresso em carta simples, eu quis me aprofundar nisso, nesse lugar que eu estava, eu quis estudar o baralho que eu tinha escrito. Eu vi que quando eu fiz um círculo com elas, todas as mulheres pegaram as cartas negras do baralho, todas as mulheres africanas. Então, são 7 cartas de mulheres negras, porque o baralho tem todas as raças. E aí, elas pegaram só as cartas negras, né, com o baralho virado. E eu percebi que aquilo falava de representatividade, de conexão, e que aquilo poderia ser um oráculo. Então, elas me ensinaram que seria um oráculo, poder feminino, que hoje está em mais de 50 países, traduzido para o inglês, né? E é esse sucesso aí que vocês conhecem. Brevemente a história das cartas. Que lindo, gratidão por compartilhar um pouquinho aí, né, da sua história, um pouquinho pessoal nessa criação. Parabéns pelo aniversário de casamento. Obrigada. Por muitos e muitos anos e que o amor, né, se complemente cada vez mais. E um detalhe, né, Mari? Assim, a gente pensa que as coisas são impossíveis e tá tudo dado, né? Eu sou muito grata a essas terapias, todas integrativas que eu fiz, assim, na época eu constelei sobre a minha menopausa precoce, uma série de coisas, e tudo se encaminhou para, não posso ter filho, não posso ter filho, e o universo deu uma reviravolta, a gente tem uma bebê de 1 ano hoje, que é a Lua. Então, assim, para as pessoas que estão desacreditadas, sabe? Apreensivas, inquietas com as coisas todas da vida, para tudo tem uma solução, sabe? E basta a gente acreditar e também fazer a nossa parte para isso acontecer. Então, a gente tem a nossa filha hoje, um milagre, assim, que é a nossa alegria. Inclusive, o Nils está com ela agora, por isso que ele não veio participar, mas no workshop ele vai estar. E ela também. Muito bom. Então, esse processo de criação das cartas durou em torno de quantos anos? 9 meses. Foram uns 9 meses. Foi uma gestação, sabe? Foi um processo aí que eu tava separada dele, né? Que a gente não sabia como a gente ia fazer e que eu mergulhei nisso e durou essa gestação. Imagina, você descobre que você não pode ter filho e você coloca no mundo uma criação dessa, né? Então a carta da fertilidade falava isso, que você pode gerar e gestar projetos e não necessariamente filhos, né? Então, ela foi especialmente para esse momento. Muito lindo mesmo. E você falou sobre oráculo, né? Tem já uma experiência também de tarô com as cartas? Porque a gente tem muitos tarólogos aqui que nos acompanham, clientes, eles ficam super empolgados em poder conhecer um pouco mais sobre as cartas e essa utilização nesse meio. Eu tenho me aprofundado, assim, eu falo que as cartas que me ensinam, não necessariamente o que eu fiz que me ensina, e eu acredito muito na teoria que eu estudei depois das cartas, que é a teoria junguiana. Eu sou psicóloga, né? Mas eu era psicanalista, não era junguiana. E aí o que eu vejo é que essas cartas têm conexão com o inconsciente de quem tira, que não sou eu, né? É o inconsciente de cada um que se conecta com a imagem, com o texto, e que todo esse relacionamento inconsciente que a gente tem, ele é percebido também nos arquétipos de tarô. Então, esse é uma espécie de tarô e que tem alguns correspondentes. Por exemplo, a carta da fertilidade é a carta da imperatriz. E
e muitos tarólogos que usam me falam disso e como que é precisa a tiragem das cartas, né? Eu não uso como tarô, mas eu faço tiragens nos meus atendimentos de psicologia e eu uso as cartas de diversas maneiras de tiragem. Elas orientam parte desse tratamento e elas são muito precisas porque é o próprio inconsciente da pessoa que está conectado. E aí eu entendo que é um próprio oráculo, mas que os tarólogos podem usufruir disso como tarô também. Então, o Fabiano, um tarólogo que eu super conheço e recomendo, ele usa as minhas cartas também em atendimentos dele, sabe? Muito bom. E tem alguma restrição, assim, quanto ao uso das cartas? Crianças, homens e mulheres conseguem utilizar essas cartas? Como que é isso, assim, da nossa utilização enquanto terapeuta com as cartas? Não tem restrição. As crianças adoram tirar as cartas. Curiosamente, elas tiram cartas repetidas. E sempre alguém me manda uma foto de que a criança tirou. Sai a carta da família, a carta das estrelas na maioria das tiragens, sabe? E eu acho muito interessante. A carta da família é uma mulher com uma menina. E a carta da estrela é falando da luminosidade de cada um, né? De como a gente cultiva esse nosso brilho. E as crianças tiram muitas vezes essa carta. Elas são atraídas pelas figuras. A lua tem 1 ano e desde 6, 7 meses ela brinca com as cartas no chão e tira a carta pra gente. E ela se diverte, ela ri com as imagens que ela vê. Não tem restrição nenhuma. O que eu falo que tem de diferente hoje, né, desde quando eu criei, foi que o meu baralho hoje ele é assim. Ele é misturado. Eu uso as cartas juntas, eu não separo mais o feminino do masculino, porque a carta do baralho feminino não é para mulheres e a carta do baralho masculino para homens. Eles são para feminino e masculino que existe em cada um de nós. Né? Não tem divisão de energia. Então, cada mulher e cada homem tem feminino e masculino dentro de si. Né? E então nós temos essas duas energias e que esses baralhos hoje eles se completam e eles são usados juntos. Então as minhas caixas nunca mais foram divididas. Eu tenho 2 caixas, porque não tem uma que cabe os dois juntos. Mas o baralho é assim o tempo todo. Ele fica na minha mesa junto e eu coloco as cartas juntas, né? Para integrar esse feminino e masculino. Sim, e nesse montinho aí, tá só com o deck do masculino, e não tem mais decks aí juntos? Porque elas estão bem grandinhas, né? Não, tem os dois juntos. São 72 vezes 2. Ah, Aqui. Fica bem grande. Só tem os 2 decks. Ó. Cada um tem assim. e nessa questão da gente, né, ter diversas formas de utilizar cartas, e você vai explorar um pouco mais também isso no workshop, existe algum critério assim que a gente deve utilizar, mesmo que a gente criar formas também? Tem algo assim que seja assim o nosso código de ética, por exemplo, das cartas? Ou não foi pensado nisso ainda? Como que é? Sim, eu acho que nenhum oráculo ele é uma adivinhação, né, de promessas futuras. O que eu entendo é o momento presente. Então, para mim, o tempo das cartas é de 1 semana de modificação, né? Das cartas que eu coloco, por exemplo, de 1 a 1, e que as pessoas, os terapeutas, até hoje eu nunca tive problema nenhum com nenhum terapeuta que eu tenho retorno de uso de falta de ética ou de equívoco ou de coisas assim, porque eu entendo que essas cartas são muito protegidas também, sabe? Com a intenção que foi colocada na criação delas. Então, os terapeutas usam como uma ferramenta para abrir um diálogo. Então, seja você um terapeuta que é ortodoxo, que seja científico, psicanalítico, comportamental, existencial, essas cartas elas não são usadas como adivinhação nas consultas, elas são usadas como uma ferramenta para abertura de um diálogo. Então, o tema que você tira é o tema daquela sessão e que geralmente corresponde a uma questão que você quer trazer. Né? Então, eu entendo como uma ferramenta para que essa sessão seja ainda mais potencializada. Perfeito. E como você tem sentido assim as cartas também na constelação familiar? Então, tem muitos consteladores. Nós fizemos formação em constelação familiar e nós não atuamos, porque é muita coisa para a gente atuar, mas quando nós fizemos a constelação, a formação, nós vimos que as cartas elas faziam a mesma utilização dos bonecos.
Então, muitas pessoas escolhem as cartas aleatórias como representantes desse campo, sabe? E eu acredito que a energia sistêmica das cartas seja a mesma energia sistêmica de uma constelação. Então, é possível você movimentar e fazer uso das cartas como representantes ali para sua constelação. E no workshop nós vamos fazer isso. Ótimo. E me conta um pouquinho mais, que eu tô curiosa, como integrar assim, essas cartas no nosso dia a dia mesmo, com essa questão do feminino, do masculino que fica aqui conosco, batendo aqui na nossa porta. Sim, muita gente fala assim, ó, tira umas cartas para mim e eu tenho algumas maneiras de tirar, né? Então, por exemplo, para relacionamento, que tem um jeito específico de tirar, para a gente visualizar as energias, o campo desse sistêmico, desse relacionamento, é, quando eu coloco, às vezes saem cartas muito masculinas ou muito femininas e às vezes não está muito integrado. Então, assim, quando é tudo muito masculino, tudo muito feminino, tá desequilibrado, sabe? Então, a cada carta, no verso, tem um desenho de uma mandala feminina ou masculina. Então, quando as pessoas tiram, elas geralmente não veem. E quando as cartas são abertas e estão ali na perspectiva, eu mostro o que é feminino e o que é masculino. O que eu percebo no tratamento, por exemplo, os meus tratamentos que eu utilizo as cartas são 12 sessões, né? E nessas 12 sessões, as cartas do começo e as cartas do final são completamente diferentes em termos de equilíbrio, né? Quando começa um exacerbado no feminino ou no masculino, e que quando você está feminino demais ou masculino demais, isso está desajustado. Então, quando eu vou percebendo o avanço do tratamento, eu percebo um equilíbrio maior, né? E um entendimento e uma integração dessas energias. Porque muitas vezes você, por exemplo, não quer olhar as sombras que você tem em relação à agressividade, à ação, à assertividade, à raiva, que são energias muito masculinas, predominantes. E aí você fica tamponando isso. E esse feminino fica machucado e agredido. Então é preciso equilibrar, é preciso olhar. E é preciso olhar que você tem essas duas energias no seu corpo, sabe? Então, quando você integra fisicamente com as cartas, isso também vai fazendo um ajustamento, como na constelação. Interessante. E eu vi também sobre a questão das categorias, né? São 6 categorias diferentes. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, no feminino tem 6 categorias que começa pela ancestralidade, que é a carta mãe do baralho, e que é a primeira categoria que a gente honra, né? Então ela só tem essa carta, e ela, tanto no feminino quanto no masculino, é o mesmo texto, é uma única carta que é igual, com figuras diferentes. E depois da ancestralidade tem autocuidado, que é uma categoria de palavras de autocuidado, né, para a gente olhar para a gente e trabalhar as questões. Eu estou até escrevendo um livro sobre o autocuidado do baralho, com exercícios de terapia para fazer. E aí, cada carta, por exemplo, a meditação, tem meditações guiadas, né? A arte e expressão, tem como se expressar, expressar sua voz através da arte. Então, tem exercícios guiados e orientados. Depois do autocuidado, tem os sentimentos básicos, que nós não sabemos desses sentimentos. Por exemplo, o nojo e a surpresa, que são sentimentos básicos e a gente ignora. A gente não sabe que isso é sentimento básico, né? Aí tem gente que pega a carta do nojo e quer devolver, inclusive, pro baralho. Ah, não quero essa não. Mas o nojo mostra tanto os limites que a gente precisa dar e o que está enojando a nossa pessoa e o que nós não queremos, né? A gente quer evitar. Essa carta é muito importante. Tanto quanto a surpresa, né? Que a gente traz esse elemento da surpresa para o dia a dia. Então, tem ancestralidade, autocuidado, sentimentos básicos, né? Tem ciclos, os ciclos das mulheres, a conexão com a natureza e a comunidade. Então, são as cartas coletivas, a comunidade. E no baralho do Nils, o masculino, ele colocou ciclos e conexão com a natureza junto e colocou a sexta categoria como arquétipo. Então, ele estudou muito um livro de arquétipos masculinos e ele integrou esses arquétipos a esse baralho. Então, tem o guerreiro e outras figuras que simbolizam esses arquétipos, né? Que os homens
podem desenvolver melhor a sua potencialidade no estudo dessas cartas. Muito bom. E o que você pode observar assim nos seus atendimentos antes e depois da criação das cartas? O que mais chama a atenção assim? O que foi base nos seus atendimentos? Então, eu acho que é a confiança no sistema, a fluidez, né? A confiança em algo que a gente não pode tocar, que independe da gente, que é maior que a gente, né? Essa conexão espiritual que cada um tem. Eu vou te dar um exemplo muito interessante, assim, que eu atendi uma pessoa durante a pandemia, nos Estados Unidos, online, e ela não confiava nela de jeito nenhum, tanto que ela não, e ela já me autorizou a falar isso em outras lives, por isso que eu tô contando, mas ela pedia para eu, ela tinha um baralho na frente dela, mas ela pedia para eu tirar, porque ela não confiava nas cartas que saíam quando ela tirava, né? E aí eu fui falando, bom, mas é o seu campo, eu posso tirar, mas vamos tirar nós duas juntas pra gente ver como que isso se completa, né? Aí, tá bom, vamos tirar nós duas juntas, você tira também. Então, eu tirei uma carta e mostrei. E aí, quando ela foi tirar a carta, saiu a mesma carta. Num baralho de 78 cartas. E ela falou, nossa, o que é isso, sabe? E eu falei, bom, isso é o campo e te mostrando que você pode ter confiança em você, né? Que você pode ter confiança no seu corpo, no seu sistema e que você vai fazer a escolha certa para você. Não sou eu, a sua terapeuta ou outra pessoa. Então isso aconteceu inúmeras vezes de tirar a mesma carta ou da pessoa falar assim: "Ah, eu tirei essa carta". A minha doula mesmo. A minha doula tirou uma carta no momento do nosso parto. Ela tirou uma carta, aí ela ficou: "Ah, mas essa carta, não sei o que, era a carta da política". Que representa a carta diplomacia, da comunicação com outras pessoas, e não necessariamente política partido, né? Da voz da mulher dentro da política, da diplomacia da política. A política na Grécia, original. E aí ela falou, ah, tá, não sei o que, não sei o que. Aí na hora que acabou o parto, a gente tirou outra carta, ela tirou a mesma, sabe? Então eu falei, olha, isso aí é para você escutar. Então eu entendo que essa ferramenta dos meus atendimentos vieram agregar essa escuta e essa confiança num campo maior que eu, maior que meu cliente, maior que nós duas juntas, sabe? E disparado, as consultas ficaram muito mais fluidas, porque quando você tem um guia ali para você conversar e sai alguma coisa interessante que seja ou da imagem, ou do título, ou da categoria, ou da pergunta, ou do texto, porque tem várias variáveis, né? Tem a imagem, o título, a categoria, o texto e a pergunta. Algumas dessas coisas misturadas, a pessoa fala assim, nossa, eu estava pensando nisso hoje, sabe? Antes de vir para cá. Então a gente aprofunda e isso fica ali no campo durante uma semana, reverberando. Eu acho incrível como ferramenta do atendimento à psicologia. Então, esses benefícios, né, a gente consegue obter tanto no atendimento individual e online, quanto no presencial, né? Não precisa Sim. ficar ali seguro por conduzir um atendimento online utilizando as cartas. Não, porque a energia ela não tem barreira. Nós vimos isso na pandemia, né? E eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu aprendi a aplicar reiki, e que eu aplicava reiki para uma pessoa na Austrália, do outro lado do mundo. Então, energia não tem barreira, né? Isso que a gente cria de fronteira é a necessidade nossa do ego, mas energia é livre. Então, atendimento online é a mesma coisa que presencial, no termo de qualidade, né? Claro que se você quer, você acha que é mais aconchegante, que é mais confortável, eu acho super confortável a pessoa estar na casa dela durante um atendimento também, né? Mas tem gente que precisa do contato, mas em termos de efetividade não tem diferença alguma. E também, ainda falando sobre o termo de efetividade, não há diferença também no atendimento individual ou nos grupos e nos círculos. Assim, o que que você observa assim nesses atendimentos diferentes, né? Porque são propostas diferentes. Sim, eu vejo diferenças. Nesses atendimentos eu vejo diferenças. No atendimento individual, a pessoa está centrada ali naquela questão. Quando você está em círculo, especialmente círculo de mulheres, aquela potência ela se multiplica absurdamente, né? É o que acontece quando você faz constelação individual, você vê ali os bonecos e tal, beleza. Quando você vê um representante fazendo a vez da sua vida ali, com os seus trejeitos, com as suas dúvidas, com as suas questões,
aquilo parece que aumenta a sua crença em você mesmo, sabe? E a confiança no sistema. Então, os grupos, eu amo o círculo de mulheres. Se eu pudesse só fazer círculo de mulheres na minha vida, eu faria isso tranquilamente. Porque quando você faz um círculo, uma questão que é de uma, é uma questão para outra. E aquilo tem uma espécie de cura coletiva muito forte. E as cartas reverberam muito, exponencialmente em grupo, sabe? Então, eu gosto muito de usar em grupo. As cartas não saem repetidas porque cada uma pega uma. Mas se voltasse para o baralho, muita gente pegava a carta repetida. E aquele campo, tanto uma carta que alguém pegou quanto a que você pegou, serve para você. Como na constelação, que às vezes você vai assistir uma constelação como representante, mas as questões envolvidas ali são as suas questões também, né? Então, eu lembro que quando eu estava escrevendo as cartas e participei de várias constelações, todas elas tinham a ver com gravidez. Eu, meu Deus, eu tô querendo fugir disso, o negócio tá ali na minha cara o tempo todo, sabe? Sei. Então, é muito incrível quando é grupo. Eu acho bem, bem interessante. E como é a participação dos homens assim nos grupos mistos que você coordena, que você acompanha assim? Eles já se sentem acolhidos ali no primeiro momento, eles ficam mais restritos? Como que é isso? É muito, muito interessante a participação de homem. Então, eu vou te falar uma diferença básica, assim, entre os homens. Quando você entrega uma carta, uma caixa do baralho na mão de uma mulher, a mulher pega essa carta, essa caixa abre, já embaralha e já tira uma carta. Sei. Onde ela tá? No boteco, na igreja, onde for, sabe? Hum? Onde for, ela vai abrir aquelas cartas, vai pegar e vai, olha, isso tem tudo a ver com a minha vida. Os homens, ele pega a caixa, eles pegam, olham, falam, e o código de barras, o título, essa figura tem a ver com o quê? Medicina para masculinidade saudável. O que é uma masculinidade saudável? E fica essa coisa mental, sabe? Ali tentando entender, porque é uma coisa de difícil entrega do coração, né? Na verdade é essa. Que os homens foram educados para não mostrarem os sentimentos e, mais ainda, não pesquisarem os seus próprios sentimentos. Então, isso é muito concreto, operante, e eles ficam nessa indagação aí. Quando quebra essa barreira, que o Nils tem grupos de homens do Brasil e do exterior, e ele atende online esses grupos, né? De homens que durante a pandemia foram toda semana. E esse grupo se fortaleceu muito e foi muito interessante porque trabalharam, primeiro, descascando uma série de camadas ali do patriarcado que colocam nesses homens e os culpam, se choram e não deixam eles falarem dos sentimentos. E tem uma série de questões de violência, de abusos desse patriarcado que não é bom para ninguém, mas para os homens também arregaçam, né? Então, quando o homem descasca ali uma primeira camada e fala, vou participar de um círculo, aí já tem meio caminho andado e nesse círculo eles se entregam, porque é orgânico, é divino e é muito conexão. Então, eles olham o que acontece geralmente com as mulheres abrem o círculo sempre, né? A primeira voz é das mulheres, e aí os homens vão e eles deixam esse feminino entrar para esse masculino aparecer, sabe? É muito bonito, eu gosto muito de ver. Eu gosto muito mais de fazer círculo misto quando esses homens já estão ali com um passo adiante, sabe? Já estão pré-preparados para esse círculo. A maioria dos círculos são femininos e quando acontece, no Brasil aconteceu 2 vezes os círculos mistos. Fora do país, eu faço bastante círculo misto. Na Alemanha, a maioria dos círculos são mistos. E as pessoas de lá têm muita vontade de participar. Eu acho muito interessante isso. Sim, bem legal. E eu fiquei super animada também com essa possibilidade de usar as cartas nos grupos online, né? Porque eu estava aqui pensando no atendimento individual. Então, quando você traz essa possibilidade também do uso das cartas dos grupos online, já me abre aqui também outras caixinhas aqui de possibilidades do uso das cartas, né? Então, a gente entende que é uma ferramenta com muitas possibilidades. Sim. Eu fazia grupos a partir da leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é também um workshop que eu adoro dar. E eu falo da mulher esqueleto e de como os arquétipos, né, nórdicos, eles trabalham o nosso inconsciente. Então,
Isso é muito profundo em termos de curas de feminino. E esse trabalho é bem profundo. E nesse workshop das mulheres que correm com os lobos, nós fazemos experimentações online com as cartas. Então, eu tiro a carta para as mulheres online e cada uma também tira para si, para outras. E a gente faz uma teia aí mundial, sabe? É bem interessante. Agora eu tô curiosa para ver você tirando umas cartinhas aí. O que pode fazer pra gente aqui na live? Podemos fazer cartinha. A gente pode... Deixa eu ver aqui os comentários. Tem a Poliana, que falou que essa carta já saiu pra ela, que gosta muito das cartas. Quem tá aqui assistindo, a gente pode fazer assim. Eu posso mostrar como é o poder desse campo, né? De cartas semelhantes. Eu uso as duas cartas, os dois baralhos, e aí as pessoas podem escolher um número, 1, 2 ou 3. E aí eu tiro essas cartas e faço a leitura e elas vão dizendo se isso tem a ver com a realidade delas. Perfeito. Então, quem tá aí na live pode escolher carta 1, 2 ou 3. Enquanto eu embaralho com a energia dessa live e coloco. Vocês vão escutar a minha filha fazendo nome que ela tá comendo. E ela gosta de comer e ela fala Maduro. Também. Vão colocando 1, 2 ou 3. Livro perdido aqui. E nas cartas vem um livrinho explicando, né? Como que tira, como que a gente pode fazer. Cartas embaralhadas. Eu vou abrir esse calhamaço aqui. Mama. Então, eu vou tirar a primeira. Eu uso a mão esquerda, que é o meu lado feminino, mais sensível, para escolher as cartas. Desde sempre eu uso essa carta, essa mão. Saiu uma carta masculina, número 1. Outra carta masculina, número 2. A energia hoje está bem masculina aí no grupo. Três cartas masculinas. E saiu uma feminina agarrada, eu vou ler as duas. Saiu uma agarrada aqui. Lua! Pode trazer ela aqui, amor, se quiser. Deixa eu só dar uma calentazinha aqui. A neném tá querendo mamar. Oi. 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 E você quer tirar uma cartinha pra mamãe? Quer? Pega uma cartinha aqui. Essa? Ah, que bonita. Água. Olha, você tirou o guerreiro pra mamãe? Tá bom. Tá bom. Vou sentar você aqui que a gente vai mostrar agora as cartas que a mamãe tirou. Você pode brincar com essas cartinhas aqui, tá? Ó. Então, a primeira carta, quem escolheu o número 1, saiu uma carta comunitária da criança, do baralho masculino. É uma carta que tem um arquétipo... Grudou o pezinho. Vou dar um leitinho pra ela. Dar o peito ao vivo. E aí, essa carta, ela é interessante porque ela traz uma pergunta assim: você se aproxima e se conecta ou não sabe o que fazer com a criança? E essa criança pode ser a sua criança, pode ser uma outra criança, mas geralmente tem a ver com a criança interior, né? É uma carta de convite para se aproximar, a curar a criança ferida que existe em cada um de nós. Então, essa cura é coletiva na nossa família e com outras pessoas, né?
Então, essa criança representa o início, o estado natural de curiosidade e descoberta. Todos já foram criança e isso deixou uma enorme marca em nós. Parte da criança ainda está lá dentro de nós. Perdemos contato com ela, nos lembramos dela, podemos nunca mais querer ter contato com ela novamente ou nos atemos a ela desesperadamente. Ela está em algum lugar em nosso coração, nós lhe damos espaço ou passamos por cima dela, do mesmo jeito que fazemos com as crianças ao nosso redor. Então é um chamado para uma cura, né, dessa criança que está ferida aí por algum motivo. Então, quem tirou a carta número 1 pode dizer se isso ressoa, se isso tem a ver, né? Se é alguma coisa que tem reverberado aí para vocês. Enquanto isso, eu vou... depois de todas, eu vou tirar uma carta para o grupo todo, de maneira geral, assim, né? Para a energia dessas pessoas todas que vieram para a live. Então, a carta número 2 é uma carta do arquétipo de autocuidado do trabalho. Ela tem relação com as escolhas profissionais. Qual é o significado do trabalho para você? É uma carta que chama um convite para pensar nesse trabalho diferente de emprego, sabe? Porque emprego é aquilo que você tem remunerado. Mas o trabalho não necessariamente é um trabalho que você é remunerado para aquilo. Por exemplo, a maternidade é um trabalho. Ou coisas que você faz voluntária, né? E um trabalho pessoal que você tem que exercer com você mesmo. Então, esse é um chamado para isso. A leitura, há muitas maneiras de ver o trabalho. Ele pode ser gratificante, pagar as contas, ser voluntário, ser uma expressão do nosso lugar no mundo, uma obrigação, um lugar para desenvolver talentos. O trabalho é uma grande parte de nós e do que fazemos com as nossas vidas. E sem ele, muitas vezes sofremos porque ele faz parte da nossa identidade. É a nossa forma de ação nesse mundo. Sejamos então gratos por nossa capacidade de trabalhar em todas as suas formas e competências. Qual o significado do trabalho para você? É um chamado para refletir nesse trabalho. O que você está colocando no mundo, né? E como que a gente faz com isso? Quem tirou a 2, aí... enquanto isso eu vou ler aqui, ó, primeiro. Faz muito sentido, tem realizado muito esse trabalho de cura das feridas emocionais da criança interior. Imagina. E a carta número 3, ela saiu dupla, saiu uma carta masculina e uma feminina, muito interessante. Saiu um arquétipo de autocuidado, a carta do cuidado masculina, uma carta bem bonita ali, com pessoas árabes sendo amparadas por uma ancestralidade, ó, ali. E como você permite ser cuidado, né? Esse cuidado interno. E junto veio a carta dos sentimentos feminina da alegria, que a alegria também é um tipo de cuidado. Então, como que você tem cultivado a sua alegria? Juntas, eu acredito que elas fazem uma dupla aqui no sentido de cuidar da alegria que a gente cultiva e dos sentimentos que a gente tem trazido pra gente, né? Então, que a gente tem escolhido também. O que você escolhe de manhã, né? Quando você acorda, assim, o que você quer fazer com o seu dia em termos de cuidado com você mesmo. E eu acho que a alegria é uma escolha ali o tempo todo que a gente tem que estar lembrando que ela existe num mundo tão caótico, né? Então, é um chamado para o autocuidado, para o cuidado com as pessoas também e para esse cultivo da alegria. A carta número 3. Bem interessante. Então, regra, né? Quando acontece da gente embaralhar e tirar sem querer, ela também faz parte, né? Qual? Eu digo que aconteceu na carta 3 de você pedir Isso. uma mensagem. Eu não ignoro, assim. Quando puxa duas, eu vejo o que está acontecendo com a segunda, sabe? E aí então, você faz a relação primeiro individual e depois das duas juntas. Seria assim? Sim. Porque que uma tem conexão com a outra. Então, eu vou tirar agora uma carta para o grupo todo, né? O que tem uma energia nesse grupo. Eu vou pegar uma carta feminina aqui, que é arte e expressão. Expressar uma voz que às vezes você não dá conta de falar. Muitas vezes pode ter gente participando que
tá tamponado tudo aqui, sabe, na garganta, assim. Então, que não consegue expressar através da voz. E aí você pode expressar através de desenhos, de criações, né? De tudo que você quer colocar como essa voz, essa expressão. O importante é expressar. Eu acho que a mensagem para esse grupo é essa, assim, encontre um caminho para se expressar, né? Que não seja mesmo que não seja a sua voz, sabe? Maravilhoso. E aproveitando sobre essa questão do expressar, pode ser mais participando desse workshop. O que a gente pode esperar do workshop aqui em abril? O workshop vai ser bem especial. Esse formato vai dar tempo da gente fazer grupos, né, círculos, e a gente testar muito o campo com as cartas. Eu vou explicar cada carta, porque cada carta tem uma razão de ser e um sentido. Então, a pessoa que tira, às vezes fica confusa, eu não sei o que essa carta quer dizer. Ela vai sair desse workshop sabendo o que carta significa. Né, e todos os arquétipos envolvidos nessa carta. Então, já é um estudo denso ali de carta individual, e também como que a gente vai utilizar isso em grupo e como que a gente vai experimentar isso na própria pele, porque todo mundo vai para esse workshop aprender a lidar com outras pessoas, mas a gente vai fazer um aprofundamento pessoal para isso, sabe? Vai ser um aprender fazendo consigo mesmo. Então, quem tiver medo de autoconhecimento não deve ir. Porque a gente vai aprofundar nas nossas questões, assim, antes de passar para tratamento de outros, sabe? Isso é um grande presente, né? A gente poder, assim, se aplicar, né? E transformar a nossa vida, não só dos nossos filhos, né? Realmente, e a ação diária aí. Sim, é uma oportunidade de você também se interessar, né, pelas interpretações que você vai fazer com você e trazer isso para o outro. Mas eu acho que primeiro a gente vai se olhar com a janela do nosso autoconhecimento para cuidar do outro, né? Então eu vou propor alguns exercícios interessantes de cada categoria para a gente fazer um esquenta ali desse workshop. E a gente vai passar para o momento das cartas, vão ter momentos de constelação. Se os consteladores participarem juntos e toparem fazer esse exercício em comum, porque vai ser um exercício que o grupo vai decidir fazer ou não. E vários círculos de subgrupos, vários círculos para trocas, né, desse aprofundamento e para tirar dúvidas, porque os subcírculos vão ser experimentos para as pessoas interpretarem elas mesmas essas cartas. Então, para tirar dúvidas, eu tô com dúvida ali, conversa com um círculo e depois a gente traz para uma plenária maior e vê qual é o significado, sabe? Para você sair já confiante para usar. Muito bom. Então vai ter início, meio e fim de uma temporada, né? Porque esse vai ser só o primeiro, juntamente com a Tomara que seja. Estamos aqui empolgadas, animadas. Né? Estou vendo aqui alguns comentários de algumas clientes que ainda não conhecem as cartas, que ainda não adquiriram. Qual que é a mensagem assim, para essas pessoas que ainda não compraram as cartas e estão pensando em se inscrever no workshop? O que seria assim? Não, vocês não podem realmente ficar de fora. Eu acho que as pessoas que vão participar já sabem que vão participar, sabe? É um convite que elas mesmas já estão se convidando. Se já está aqui, é porque já quer, né? Então, que já fez a escolha, sabe? Domingo, por que está aqui? Então, essas cartas, cada um vai ter sua carta, né? Precisa ter as cartas para participar. Então, eu acredito que cada um vai ter intimidade com com seu próprio deck, com seu próprio baralho, e usar isso quanto antes é maravilhoso, sabe? Você experimentar e tirar dúvidas e tirar para você. Eu tiro uma carta por dia e eu e o Nils a gente faz nosso planejamento anual com as cartas. Eu vou ensinar isso também no workshop, assim, como que a gente associa as estações do ano com planejamento anual de um jeito que potencializa isso, né? Então, como que a gente tira essas cartas, sabe? Desse planejamento de vida. Então, a Lua tá que fala. E ela tá falando o que ela vai falar no workshop.
Então, esse planejamento, eu vou mostrar também como que a gente faz e como que a gente confia, sabe? Inclusive, a gente tira carta para projetos. A gente pode tirar uma carta para o workshop, o que você acha aqui? Maravilhoso, vamos Deixa eu só lá. catar aqui que a Lua jogou umas no Tá chão. bom. Catar a ousadia que ela jogou lá. Vai que sai essa, né? Participando da live, né? Ela tá falante hoje. Ela aprendeu a falar água. Eu vou tirar uma carta para o workshop, para as pessoas que... Eu vou tirar uma para o workshop e vou tirar uma para as pessoas que estão aqui, que ainda estão pensando se vão para a live, tá? Workshop, uma carta. E para as pessoas que estão aqui. Ah, maravilhoso. Olha só. Para o workshop saiu a carta do Coringa masculina, que é uma carta que fala assim: que verdade escondida você ousa agora reconhecer? Então, eu acredito que as pessoas que vão para o workshop, elas vão olhar para essas verdades e ousar reconhecer essas verdades, sabe? É que o Coringa é um personagem do tarô, que é o trickster do tarô, né? O louco. E ele tem um espelho aqui na mão, mostrando para você a verdade, que muitas vezes você mascara com piadinhas, com coisas que são ilusões, né? Que a gente cria para a gente desviar das verdades ali que a gente precisa olhar. Então é um convite, olha, um espelho para você enxergar todas essas verdades. Então essa é a carta do workshop. E a carta das pessoas que estão aqui é uma carta que chama dualidade. Olha, as sombras, o yin e yang, a completude do feminino e do masculino, e que pergunta como que você vivencia e integra essa sua dualidade. É um convite para essas pessoas que estão aqui integrarem o yin e o yang delas, a energia feminina e masculina, e passar a ver isso tudo como uma dualidade, né? E que precisa ser equilibrada e vista. Porque a gente às vezes quer ser só a parte, sabe, bonita das coisas. E a gente não integra os nossos dois lados, as nossas sombras, as nossas dualidades, né? E eu acho que essa live é um convite para isso, assim. Vamos integrar esse feminino e masculino, sabe? Para facilitar a nossa vida. Né? Pode doer às vezes, mas é um crescimento necessário. Então, esse é o convite. E os dois, um é o arquétipo, né? Mas esse arquétipo tem o autocuidado e o outro também é de autocuidado. Então, eu acredito que esse workshop vai ser primeiro um autocuidado com quem está participando. E isso vai expandir de tal forma que você pode usar isso com outras pessoas, sabe? Muito lindo, muito obrigada aí por essa disponibilidade. Nós estamos chegando na nossa live. Queria ver se você tem alguma dúvida aí para que a gente possa finalizar, né? E aproveitar esse domingo aí com tantas informações. Elas já estão aqui reverberando em mim, aqui a minha cartinha. Que bom. Agora. Uai, Alguém tem alguma dúvida? se alguém tiver alguma dúvida, é a hora. Muito bom. Nossa, eu tô aqui assim, reverberando essa minha cartinha. Me fez muita conexão, assim, com Você tirou do trabalho? sim, um trabalho que eu realizo aqui na Família Sistêmica, né, com os outros projetos que nós temos, a questão do dia a dia, assim, tá? São muitas informações, é muito bom olhar para isso. E eu vou olhar aqui essas cartinhas de novo que nós tiramos durante a live para poder sentir e reverberar aí durante essa semana. Que bom. Que bom. Alguma dúvida? Alguma questão? Ninguém tá falando aqui, não? Acho que tá todo mundo aí ativo em Tá cartinhas. pensando, né, na própria carta. Quem ainda não viu as cartas, tá? Vocês encontram na Família Sistêmica, no www.familiasistemica.com. As inscrições também estão em nosso site. Se precisar de suporte, pode chamar no WhatsApp, no direct, escrever aqui nas mensagens que vocês serão atendidos. Sim. E Mari, tem o nosso Instagram para quem quiser seguir, né? E eu queria pedir licença para mostrar também um projeto que nasceu com essa percepção do universo da maternidade, que eu estou fazendo agora
um projeto de vestir as mães de uma maneira consciente, né? Com camisetas que podem amamentar. Então, a primeira delas eu criei, eu tô até usando, chama Invisimãebilidade. E deixa eu mostrar aqui. Sim. E ela vem falar dessa voz, tem uma placenta, e ela vem falar dessa invisibilidade materna, né? E esse projeto chama Mama Brasil, e eu espero que as mães possam se conectar com ele também e trazer, assim, a voz para essa vestimenta, né? E trazer essa função materna mais visível a partir do que a gente está usando, assim. Então, é um projeto que começou no meu puerpério. Eu falo, a impressão da etiqueta dentro é feita por uma filha da mãe na força do puerpério. E é uma coisa que veio com muita força também para completar o meu trabalho com o poder do feminino. Então, queria divulgar. Chama Mama Brasil. Sim, então o Instagram é Mama Brasil. É, Mama Brasil. Obrigada por apresentar para a gente esse projeto. Então, deixa aí o Instagram, né? Nós vamos deixar também no campo de mensagens. Muito obrigada. Fico muito feliz pela sua participação, por esclarecer tantas cartas, fazer com que a gente possa expandir, né, os conhecimentos, olhar para si, para os nossos clientes também. Então, assim, foi muito enriquecedor para mim e acho que para todos que estão participando. Nós temos também, né, a live ficará gravada, então sei que a gente vai acessar aí outros campos e que essa energia vai reverberar aí por muitos dias. Que bom. Fico feliz e tô super animada. Se você vier aqui para a Europa, a gente vai fazer uma live aqui ao vivo Sim. para as pessoas. E eu acredito que até lá a gente ainda vai conversar algumas vezes com as pessoas também, né? E tô muito feliz de fazer esse workshop, então não vejo a hora de chegar. Eu estou contando os dias para o workshop, mas antes sim eu vou em Amsterdã para que a gente possa experimentar, experienciar todas essas possibilidades e fazer mais uma nova live juntinhas, né? Estou, assim, contando os dias, é uma questão mesmo de agenda, mas estou aqui vigiando tudinho, logo estaremos juntas aí. Então, Ótimo. muito obrigada a você pela sua disponibilidade, Obrigada também. pelos projetos novos. Conte conosco para esse caminho aí maravilhoso. Até logo. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada por todo mundo que participou também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.